Bom dia. Nesse vídeo eu vou falar a respeito do antidepressivo citalopram. Para que ele serve, quanto tempo que ele demora para agir, como que ele deve ser utilizado, quais são os efeitos colaterais mais comuns, incluindo se ele engorda, se ele vicia, se ele deixa dopado. Vou falar se ele pode ser utilizado com bebida alcoólica, quais são as vantagens e desvantagens desse fármaco e a minha opinião sobre ele. Citalopram é um nome genérico. O nome da medicação de referência é Cipramil e ele também possui vários similares. As indicações trazidas pela bula incluem o tratamento da depressão, do transtorno do pânico, agorafobia e transtorno obsessivo-compulsivo. Mas outros usos que esse fármaco possui e que não constam na bula vão incluir outros transtornos de ansiedade, como fobia social e transtorno de ansiedade generalizada, transtorno disfórico pré-menstrual, né, a famosa TPM, os fogachos relacionados à menopausa, sintomas de agitação e agressividade em pacientes com demência, né, especialmente de Alzheimer, e no transtorno de compulsão alimentar. Ele também é utilizado para o tratamento da ejaculação precoce. Sobre o tempo que o fármaco demora para agir, se fala muito de 2 a 4 semanas. Muitos pacientes relatam notar melhora nesse intervalo de tempo, mas, em média, as pessoas têm uma melhora gradativa ao longo das semanas. É o que mostra esse gráfico, né? Aqui em rosa, vermelho tem o citalopram, a bolinha azul é o placebo. Quanto mais para baixo, melhor. Significa redução de sintomas, né? Esse aqui foi um estudo de depressão em crianças. E a gente vê que ocorre uma melhora gradativa ao longo das semanas, sendo que a maior parte da melhora ocorre até a quarta semana. Por esse motivo, 4 semanas é um tempo comum para você avaliar resposta à medicação. 2 semanas é o tempo mínimo para avaliar a resposta, tá? Então, assim, não melhorou dentro de 2 semanas, tem que esperar um pouquinho mais de tempo. Isso daqui é uma média das pessoas. Indivíduos podem destoar bastante da média. Então, algumas pessoas vão ter uma melhora mais rápida do que está mostrando aqui, algumas pessoas vão ter uma melhora menor e mais lenta, e algumas pessoas não vão melhorar com a medicação. E, além disso, a melhora nem sempre é linear. A pessoa pode ter dias bons, dias ruins, altos e baixos, até firmar uma melhora. A forma como ele deve ser utilizado, naturalmente, como o teu médico recomendou, mas a dose usual é de 20 a 40 miligramas ao dia, a dose mínima 20, dose máxima 40. É comum começar com uma dose menor do que a mínima para a pessoa se adaptar melhor ao fármaco, né? Ficar alguns dias com 10 miligramas antes de passar para 20. Em algumas situações especiais é possível usar doses maiores do que 40 miligramas ao dia. Ele pode ser utilizado uma vez ao dia. Tem problema de tomar 2 vezes ao dia? Não tem, mas também não precisa. O tempo que o fármaco fica no corpo permite dose única diária. Sobre o horário, é o horário que a pessoa melhor se adaptar. Como uma parte dos pacientes tem um sono leve com o citalopram, podem se adaptar melhor com o remédio pela noite. Quem não sente sono com o remédio pode usar em qualquer momento do dia, depois do café da manhã ou depois do almoço, por exemplo. Ele pode ser utilizado tanto com como sem alimentos. Ele vai ser bem absorvido de qualquer forma. Pessoalmente, eu sempre recomendo com alimento. Os efeitos colaterais mais comuns que ocorrem em mais de 10% dos pacientes vão incluir insônia e sonolência. Então, algumas pessoas podem ter insônia, enquanto em outros o remédio dá sono, assim como uma pessoa que teve insônia pelo remédio pode ficar sonolenta no dia seguinte, né? Boca seca, náusea são dois efeitos colaterais que também ocorrem em mais de 10%, e aumento do suor. A pessoa sente que soa mais, que molha mais a camisa, tanto de dia quanto pela noite. E para qualquer antidepressivo é importante falar sobre sintomas de ativação, que no iniciozinho do tratamento a pessoa pode sentir uma leve piora, ou às vezes, em alguns casos, uma piora até considerável, né, dependendo da sensibilidade da pessoa, de irritabilidade, ansiedade, insônia. Por isso que é bom começar com doses menores que a mínima. Isso ajuda muito a evitar sintomas de ativação. Esses sintomas normalmente são limitados, né? A maior parte dos efeitos colaterais eles vão surgir e desaparecer no início do tratamento. Poucos dias, máximo de 2 semanas. Efeitos colaterais que persistem além de 2 semanas é um sinal ruim de que ou eles vão demorar muito tempo para desaparecer, ou eles vão persistir enquanto a pessoa faça uso do fármaco. Sobre os medos comuns, né? O citalopram é associado a um pequeno ganho de peso a curto a médio prazo, né? 4 meses, né? Um ganho de um médio de 1,7 quilos, e em mais de 2 anos, 2,7 quilos de ganho de peso. Então, é esperado um pequeno ganho de peso com ele. Não é um remédio tarja preta, ele não vicia. É, por outro lado, um remédio tarja vermelha, o que significa que ele só pode ser vendido com prescrição médica.
E sobre deixar dopado, não é esperado que as pessoas se sintam dopadas com citalopram. Mais de 10% vão ter sonolência, mas geralmente é um sono fraco que ele provoca. Ele não é um remédio usado para insônia, por exemplo. E 1 a 10% podem sentir fadiga e distúrbio da atenção. A sensibilidade de cada indivíduo é muito variável, né? Então, tem pessoas que são muito sensíveis e podem se sentir dopadas mesmo com remédios que não costumam dar esse tipo de efeito colateral. Para a maior parte das pessoas, não é esperado que a pessoa se sinta dopada com esse remédio. Sobre a questão se pode ou não beber com a medicação. Isso é uma pergunta que só teu médico pode responder, porque não depende só do remédio, depende da dose do remédio, quais outros remédios que a pessoa utiliza, quem que é essa pessoa, né? Qual que é a idade, qual que é o peso, quais são as comorbidades clínicas, quais são os transtornos mentais que ela possui, de que jeito que ela está agora, é uma pessoa impulsiva ou não, de que jeito que ela bebe. Dito isso, o citalopram não possui nenhuma interação perigosa com álcool. Mesmo assim, a bula vai falar que não recomenda o uso combinado. O que pode acontecer de ruim misturando com álcool? A pessoa sentir mais tontura, sonolência, perda de concentração, quer dizer, os efeitos colaterais do álcool ficarem mais intensos. Sobre potenciais vantagens e desvantagens do citalopram, é uma medicação relativamente barata, não é disponível normalmente no SUS, mas o preço dela atualmente é relativamente baixo. Ela possui várias indicações, então é possível tratar transtornos de ansiedade, toque, estresse pós-traumático, junto com a depressão, por exemplo, com um único fármaco. Tem uma posologia simples, né? Dose mínima 20, dose máxima 40, é fácil chegar até a dose mínima, fácil chegar até a dose máxima, né? Desde que efeitos colaterais não impeçam essa progressão. Vários outros remédios, você vai ter 3, 4 etapas para poder ir da dose mínima até a dose máxima. Se fala de que seria um remédio particularmente bom para idosos. Eu não concordo com isso, por isso que deixei interrogado, né? Mas é normal se vocês virem pessoas defendendo o uso de citalopram em idosos. E uma potencial desvantagem é que é um fármaco que tem interações medicamentosas, né? Ele é metabolizado ou afeta o metabolismo dessas 3 enzimas do fígado e por isso é importante checar interação medicamentosa quando se utiliza o citalopram junto a qualquer outro fármaco. Minha opinião sobre o citalopram, eu acho um remédio muito bom, mas quase nunca o prescrevo, por causa que, na minha opinião, existem algumas vantagens do escitalopram sobre o citalopram, como eu apresento nesse vídeo, em que eu falo sobre a diferença dos dois fármacos. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, considere se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima.